Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos falar da medida de segurança. Medida de segurança é aquela medida que a gente reserva para os inimputáveis, para aquelas pessoas que cometeram um fato típico, antijurídico, mas não são culpáveis. Então, naquela teoria tripartite do crime, em três partes, o fato é típico, está previsto no Código Penal, ele é antijurídico, ele é contrário à lei, mas a gente não pode impô-los uma pena. Por quê? Porque eles estão em situação de sofrimento mental. Ou não são capazes de entender o caráter ilícito da conduta que praticaram, ou não são capazes de se comportar, de obedecer aquele entendimento que eles têm. Então, para as pessoas que não têm sofrimento mental, elas sofrem pena. Para as pessoas que têm um adoecimento mental, sofrem a medida de segurança. E esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Gostaria de compartilhar com vocês os slides do PowerPoint. Sobre a medida de segurança. Então, pessoal, aí embaixo vocês veem uma charge do PJDF, né, que fala que as medidas de segurança são aplicáveis inimputáveis, né, pessoas que têm doença ou desenvolvimento mental incompleto, e aí não podem ser punidos com a pena normalmente. Mas nem sempre foi assim. Você sabia que antigamente as pessoas sofriam pena e medida de segurança? Poderiam sofrer os dois. Era o sistema que se chamava duplo binário. Ele vigorou desde quando editou o nosso Código Penal, em 1940, até a Reforma Penal de 84. Vigorava esse sistema duplo binário, também chamado duplo trilho. Aplicava as duas, né? A medida de segurança e a pena. Só que, atualmente, o nosso sistema é o chamado sistema vicariante ou de substituição. Quer dizer, ou a pessoa recebe pena, ele é imputável e recebe pena, ou recebe medida de segurança. Tudo bem? Então, muitas questões de concurso que vocês vão ver aí nos seus slides falam desse sistema, e atualmente a gente tem um sistema vicariante ou de substituição. É esse que vigora desde 84 até os dias de hoje. Ou pena ou medida de segurança. Nunca os dois. Tudo bem? Bom, prosseguindo aí, a medida de segurança tem uma finalidade muito diferente da pena. Enquanto a finalidade da pena que a gente estudou no artigo 59 é retribuir o mal do crime com o mal da pena ou prevenir, evitar que cometam outros delitos, a medida de segurança tem outras finalidades de cura, de tratamento, de reabilitação e também preocupação com a defesa coletiva, né? Das pessoas que antigamente chamavam a sociedade defendê-la dos loucos furiosos. Essa nomenclatura não existe mais. Agora, a nova lei da reforma psiquiátrica, ela enaltece a nossa responsabilidade por cuidar dessas pessoas, né? Então, a finalidade da pena e da medida de segurança são totalmente diferentes. Tudo bem? A medida de segurança visa o tratamento, a reabilitação e neutralizar aquela pessoa que possa oferecer um perigo à coletividade. O que acontece com a pessoa que recebe a medida de segurança? Você sabia que ela não é condenada, ela é absolvida? Olha o que diz o CPP, o Código de Processo Penal. Aí, olha. O juiz absolverá o réu, mencionando na parte dispositiva, desde que reconheça circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena. E aí ele menciona expressamente o artigo 26, caput, que é o caso do inimputável, ele não é condenado, ele é absolvido. Por quê? Porque, tecnicamente, ele não praticou crime, que o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Ele não é culpável. Faltou essa condição do crime, então ele é absolvido. Só que ele não é simplesmente absolvido. Ao absolver, você, juiz, vai aplicar-lhe uma medida de segurança, tudo bem? Por isso que essa sentença que você vai dar é uma sentença absolutória, mas ela é chamada sentença absolutória imprópria. Ela não é uma sentença absolutória propriamente dito, onde ele simplesmente é absolvido. É aplicada a ele a medida de segurança, tudo bem? Então, o inimputável, ele é absolvido. Fantástico isso. Então, quais as medidas de segurança que você, juiz, pode aplicar ao absolver o acusado, o inimputável? Primeiro, a internação no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico ou
um tratamento ambulatorial, que é ele ir ao médico, fazer o acompanhamento, pega o remédio, toma em casa. Ele não precisa ficar internado. Aqui no DF, ele faz o tratamento ambulatorial no CAPS, tudo bem? No Centro de Atenção Psicossocial. Então, ele vai lá, consulta, pega o remédio e toma em casa. Esse é o tratamento ambulatorial. Esse que é o preferido atualmente, que a gente utiliza os recursos disponíveis na comunidade, tá certo? É preferível esse tratamento à internação. A internação ela é excepcional. É só para casos que não dê para fazer o tratamento ambulatorial, tudo bem? Tranquilo. Só que o Código Penal, quando foi elaborado e teve a reforma em 84, elaborado em 1940 e reformado em 84, ainda vigia o seguinte pensamento, no artigo 97, que está projetado aí embaixo para vocês. Fala assim, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Ponto. Se, todavia, o fato previsto como crime que ele praticou, veja, ele não praticou crime, porque tecnicamente crime, é um fato típico, antijurídico e culpável, ele não é culpável. O fato previsto como crime que ele praticou for punível com detenção, ou seja, não é reclusão, é mais brando, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então é assim, vou traduzir o artigo 97 para você. O legislador falou assim, se o agente praticou um fato definido como crime e é punível com reclusão mais grave, ele teria que ser internado. Se ele praticou um fato apenado com detenção, ele teria que ser submetido ao tratamento ambulatorial. Esse é o critério que o Código Penal usou, tudo bem? Detenção, tratamento ambulatorial. Reclusão e internação. Só que esse critério não é mais absoluto. Por quê? Em 2001, veio a lei da reforma psiquiátrica, que fala dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E aí ela muda a toda a perspectiva. A nossa perspectiva agora, em matéria de saúde mental, ela é preventiva, tudo bem? Então, diz o artigo 4º dessa lei aí, ó, da reforma psiquiátrica. A internação, em qualquer das suas modalidades, só será indicada com um dos recursos extra-hospitalares, que é aí o tratamento ambulatorial, se mostrarem insuficientes. Então, a internação é excepcional. Essa é agora a interpretação que a gente dá a toda essa situação de sofrimento mental. Percebem? E quem vai dizer, quem vai nortear o juiz se ele vai internar o tratamento ambulatorial? O juiz pode pedir uma avaliação psiquiátrica e psicológica daquela pessoa. E no laudo vem falando qual é a doença que a pessoa tem, qual é o sofrimento dela, e vai falar qual é a medida que recomenda. Aí o médico psiquiatra pode recomendar a internação ou pode recomendar o tratamento ambulatorial. Pergunto a você, o juiz é obrigado a seguir essa recomendação do médico? Não, não. O juiz não é obrigado a seguir. É um parecer médico, o juiz pode acatar ou não. Geralmente acata, mas ele não é obrigado, senão a gente estaria tornando o médico o juiz da causa, percebe? Para decidir qual tratamento que vai colocar a pessoa. Então, de acordo com a lei, né, de proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, ela prefere o tratamento ambulatorial. Por quê? Porque na internação, o Estado não oferece o melhor tratamento para os seus doentes. Às vezes, a internação piora o quadro deles. Então, ela tira o foco da internação, dos manicômios judiciais, para a rede de atenção psicossocial. Todavia, se aquela pessoa que foi encaminhada para o CAPS, para o tratamento ambulatorial, não tomar o remédio, não seguir o tratamento, ela pode ser internada, se não estiver seguindo o tratamento ambulatorial. Tudo bem? O juiz pode mudar essa opção dele. Por quanto tempo a pessoa fica internada ou em tratamento ambulatorial? A lei não fala. A lei não fala em prazo máximo. Fica enquanto houver necessidade de tratamento. Pensa comigo uma coisa. Se o tratamento dado pelo Estado não é dos melhores, como você acha que aquela pessoa vai melhorar? Como que você acha que ela pode sair desse tratamento? Às vezes não melhora nunca. A lei, o Código Penal não deu um limite máximo da medida de segurança, vai ficando. Diferentemente da pena, quando a pessoa é condenada, ela já sabe quantos anos, quantos meses ela vai cumprir. Na medida de segurança, ela não sabe. E aí, acabou que os tribunais superiores resolveram colocar um prazo máximo na duração dessa internação. Mas vamos ver o que o Código Penal diz sobre isso. Olha lá, artigo 97, parágrafo 1º.
Prazo para cumprimento da medida de segurança. A internação, o tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante a perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, quando a pessoa é internada, o prazo que ela tem o direito de ser reavaliada por um médico, e esse direito pode levar de 1 até 3 anos para essa perícia, para saber se a pessoa pode sair da internação do tratamento ambulatorial. Percebe? Então, além deles não terem um prazo determinado, pode se perdurar enquanto for necessário, não se sabe quanto tempo vai demorar para sair. Pode levar até 3 anos para ser reavaliado. Então, a medida de segurança, muitas vezes, não pode se revelar uma boa opção para o nosso cliente. Percebe? Mas aquilo que eu falei, se a lei não fala o prazo, muitas pessoas envelheciam e morriam no manicômio judiciário. Aí o Supremo e o STF resolveram colocar um basta, um prazo máximo na internação, na medida de segurança. E aí, olha o que aconteceu. O STJ colocou um prazo máximo de duração, que é o máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, se a pessoa praticou um fato que é descrito como homicídio simples, cuja pena vai de 6 a 20 anos, qual é o máximo que ela poderia ficar internada? Segundo o STJ, 20 anos. Ou se ela praticou um fato que é descrito no Código Penal como homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 a 30 anos, qual é o prazo máximo que ela ficaria internada de acordo com o STJ? 30 anos. Tudo bem? Esse é o entendimento simulado pelo STJ. O STF, o Supremo, ele diverge. O STF fala que o cumprimento da medida de segurança não pode ultrapassar 40 anos, por uma analogia à antiga redação do artigo 75 do Código Penal. Mas nós vimos que neste ano de 2020 foi alterado esse artigo 75 do Código Penal. E o novo prazo máximo para cumprimento de pena é quanto? 30 anos, diminuiu de 40 para 30 anos. Então, de acordo com o Supremo, o prazo máximo de duração de uma medida de segurança seria 30 anos. Tudo bem? Então, é importante você saber até aqui o quê? Que a lei não colocou um prazo máximo para internação, mas os tribunais, na sua jurisprudência, têm tentado fixar um prazo máximo para que as pessoas não adoeçam, envelheçam e morram nos manicômios judiciários esquecidos, né? Como a maioria na prática é. Então, o que acontece? Quando a pessoa sai do manicômio judiciário lá da internação, essa desinternação dele ela é condicional. Se ele demonstrar que ele continua oferecendo um perigo durante o primeiro ano, ele pode voltar, independentemente de ter cometido um novo crime, novo fato definido como crime. Olha o que diz o artigo 97, parágrafo 3º do seu Código Penal. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica um fato indicativo da persistência da sua periculosidade. Então, nem precisa ser um fato definido como crime, mas demonstrou que ainda está perigoso, ele pode ser reinternado. Tudo bem? Então, é essa situação, é isso que a gente diz, que a desinternação, a liberação dele é condicional. E a reinternação? Durante qualquer tempo, durante o tratamento ambulatorial, a pessoa pode ser internada novamente, se isso for necessário. Diz o artigo 97, parágrafo 4º, olha lá. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá você, juiz, determinar a internação da gente, se você entender necessário. Então, se ele não está tomando remédio, não está levando a sério o tratamento ambulatorial, você pode mandá-lo internar. Percebe? Nem precisa que cometa novo fato. Essa é a situação, pessoal, do inimputável, para aquele que não tem nenhuma condição de compreender o caráter ilícito da conduta dele ou de determinar-se de acordo com o entendimento, se ele tiver esse entendimento. Só que tem a situação do semi-imputável. Como esse prefixo diz, semi, quer dizer parcialmente imputável. Ele entende um pouco, mais ou menos. No caso do semi-imputável, ele é condenado. Ele vai receber uma pena. O que ele vai ter direito é uma redução da pena. Tudo bem? Então, olha só, no Código Penal, no artigo 23, os inimputáveis, ou seja, a pessoa que não tem nenhuma condição de entendimento, que diz o Código Penal, ele é isento de pena. Por isso que ele é absolvido e aplica a ele a medida de segurança. Tudo bem? Aquela sentença absolutória imprópria.
Já o SEMI, olha lá, o que tem parcialmente ou perturbado o desenvolvimento mental dele, ele faz jus a uma redução de pena de 1 a 2/3. Então, a pena dele é reduzida. Se ele tem pena, é porque ele foi o quê? Condenado com uma redução. Então, o 26 caput fala dos inimputáveis e o 26 parágrafo único fala dos semi-imputáveis. Mas até o semi-imputável está recebendo a pena se o juiz entender que ele demonstra sinais de periculosidade, o juiz pode determinar a internação do semi-imputável se ele achar isso importante. Isso está escrito no artigo 98. Olha lá, na hipótese do parágrafo único do artigo 26, ou seja, do semi-imputável, se o condenado necessitar de especial tratamento curativo, a pena dele pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial. E aí, de 1 a 3 anos é o prazo que ele tem para ser reavaliado. Compreendeu? Eu gostaria de mostrar para vocês e deixarei disponível aí nos slides o caso do maníaco do parque, que é um serial killer, que a gente pode dizer, brasileiro, que matou muitas mulheres. E ele já está passando o tempo, chegando o tempo de 30 anos, que ele cumpriu de medida de segurança. E de acordo com o Supremo, tá, para ser liberado. Então, ele foi a júri, né, foi condenado e tal, ele está acabando a pena dele. E agora o MP quer transformar a pena em medida de segurança, dizendo que ele continua apresentando sinais de periculosidade. Esse caso é muito interessante. Veja essa matéria, tem depoimento do advogado de defesa e relembra bem a situação do crime. O maníaco do parque, enquanto ficou preso, recebeu centenas de cartas de amor, propondo casamento e tudo mais, de pessoas que se apaixonaram por ele. Interessante esse caso, né? E aí fala a história de várias vítimas dele lá no parque. Gostaria de contar para vocês também, que você olhasse depois do material, a história de um dos maiores manicômios brasileiros, chamado Manicômio de Barbacena. E esse manicômio, muitas pessoas morreram ali. Às vezes, havia dias que chegava 200 pessoas, 200 óbitos por dia. E aqueles corpos eram vendidos para faculdades de medicina. E aquela morte, como eles falam, dava lucro, né? Então, esse manicômio de Barbacena também ficou conhecido como Colônia, em alusão à cidade alemã, que é o chamado Holocausto Brasileiro. Passava o trem com as pessoas indo para o manicômio, era chamado trem do louco. E eles assemelharam muito a questão do nazismo, né? Porque muitas pessoas morriam lá. Essa história é muito interessante, virou um livro chamado Holocausto Brasileiro. Essas fotos são de um fotógrafo da época, da revista O Cruzeiro, de 1961, que mostrava como as pessoas chegavam, tinham seus cabelos raspados, e que muitos desses ficavam nus naquele manicômio, e homens junto com mulheres, crianças eram internadas todas juntas, crianças às vezes tinham depressão, eram internadas, mulheres cujos maridos mandavam para lá para poderem ficar com os amantes. Então, as pessoas iam por canetadas de delegados, coronéis, não precisava ser por ordem judicial, né? Essa era a cama com um capim onde eles dormiam, muitos no chão, muitos misturados. Então, a notícia ali, ó, bebendo água do esgoto que jorrava de uma banheira com fezes e urina. Essa foto aí, né? Moscas na pessoa que às vezes morria, vinha a óbito, o cadáver era vendido. Então, era a situação do manicômio de Barbacena. Eu recomendo muito a leitura, ou vejam, tem um filme também, né, o Holocausto Brasileiro, genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Essa questão do sofrimento mental, ela é muito séria, ela merece ser vista, ser encarada, né, e a gente repensar o nosso direito penal, o que a gente está aplicando a essas pessoas. Será que é mesmo o melhor tratamento? O que a gente poderia fazer de melhor, né? Essas são fotos do hospital psiquiátrico aqui do DF, onde as pessoas dormem às vezes sem lençol, sem nada. Então, é o manicômio brasiliense hoje, né? E tem um TED Talks também, tem um link para vocês do material sobre a situação do adoecimento mental no Brasil, que é uma situação recorrente, que a gente precisa atentar para ela. Às vezes ela não mostra sintomas físicos visíveis,
mas o adoecimento mental é uma realidade e a gente precisa dar a devida importância a ele. Outro filme também que recomendo, né, com o Rodrigo Santoro, é O Bicho de Sete Cabeças. Vou deixar todas essas dicas para vocês aí de recomendação de aprofundamento nessa questão, né, para muito além da lei, do que a lei fala, a nossa realidade. E fica aí para vocês a minha frase de reflexão: o mundo precisa de loucos, loucos uns pelos outros, né? Então devemos cuidar desses nossos irmãos, dessas pessoas que estão nessa situação. Só quem tem um familiar, um amigo, sabe quão dura essa é a realidade, né? Então precisamos atentar e cuidar da questão do sofrimento mental no nosso país. Tá certo? Um grande beijo para você. Obrigada por assistir a essa aula e recomendo muitíssimo que faça os exercícios que estão lá com gabarito e comentários, e qualquer dúvida eu estarei sempre à sua disposição, tá bom? Um beijo grande. Tudo de bom.